Chegamos para mais um podcast do Mulheres News, esse portal de notícias onde eu trago notícias de mulheres do mundo todo e aqui nessa temporada de Orlando gravando com mulheres que já são referências nas suas áreas. E hoje eu tenho uma convidada super especial, super animada. Desde a primeira vez que eu fiz contato com ela, gente, é uma animação e a gente fica com a energia lá em cima conversando com ela. Então, pode ter certeza que esse podcast vai ser para te trazer incentivo para você conhecer mais sobre a história e sobre o trabalho dela aqui nos Estados Unidos e sobre superação. A minha convidada de hoje é a Dani, do Valida USA. Seja muito bem-vinda. Eita, menina, vamos começar aqui, porque igual eu começo em todo podcast, em toda rede social. E aí, meu povo do Mulheres News? Prazer de estar aqui. Muito obrigada por você me dar essa oportunidade, não só de falar um pouquinho da Dani, da gente trazer aí coisas novas para quem vai assistir o nosso podcast, mas também dar esperança e falar um pouquinho daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. É verdade. Quando a gente fala de mudança de país, mudança de cultura, oportunidades, acredito que você vive isso e vive oportunidades todos os dias. Hoje é uma oportunidade de eu estar aqui sentada te entrevistando, mas aprendendo com você. Quem está nos assistindo tendo essa oportunidade de aprender mais. Mas como que foi essa decisão de começar a empreender aqui nos Estados Unidos? Olha, eu costumo dizer que Estados Unidos é pau de dar em doido. As pessoas falam assim: "Realmente, eu tenho uma amiga que fala isso, que é pau de dar em doido". Aqui é a terra da oportunidade, Gi. Então, tudo que você planta aqui dá. Se você tiver um foco, tiver determinação, claro, um planejamento, aqui não tem como dar ruim, né. Outro ponto essencial para que você vença aqui e para que as pessoas entendam, e eu não vou deixar de falar porque eu vivo isso todos os dias, é o tocar, o mover de Deus na minha vida em tudo que eu faço, né. Assim como você, assim como todo mundo que está assistindo a gente aqui, nós somos pecadores, né, mas a misericórdia do Senhor, ela alcança a gente, e me alcançou nesse país, para eu ser o que eu sou hoje. Então, eu sou extremamente grata e novamente agradecendo a você essa oportunidade e que mais uma vez a gente possa aqui não só demonstrar através da minha história, do que eu passei, porque eu passei muita dificuldade aqui, mas hoje a minha história de empreendedorismo é baseado 100% naquilo que Deus tem preparado para mim. E quando que foi essa decisão de vir para os Estados Unidos? Há quanto tempo você está aqui? Bom, hoje eu sou cidadã americana, eu estou há 8 anos aqui nos Estados Unidos, mas a minha história nem sempre foi flores, né, não foi linda, não. Eu era bem-sucedida no Brasil, funcionária pública da vigilância sanitária, foi o meu último posto de atendimento lá em Porto Velho, Rondônia. Eu sou carioca, mas eu mudei para lá, fiz a minha faculdade lá e fiz toda a parte que eu precisava, né, para poder entrar no concurso público. Entrei no concurso público, fiquei lá 13 anos, mas eu abri empresa. Eu também era empreendedora, né? A gente tinha 3 empresas, uma creche, uma escola a creche de pós-school, 4 anos a 12, para quem desejasse levar o seu filho para fazer atividades complementares, e a gente tinha também uma academia. E numa crise política que a gente teve na época, 2015, né, para 2016, e depois logo em seguida o impeachment, a gente quebrou. E a única maneira de tentar salvar era vir para os Estados Unidos, para Olha ganhar só. um pouquinho mais, para mandar dinheiro para o Brasil, assim como muita gente fez, né, desde os anos 70, 80, era a minha tentativa. Minha mãe já era cidadã americana, então a gente teria uma oportunidade de vir para cá, ter essa situação de fazer uma grana legal para mandar para pagar as dívidas. Mas aí deu ruim, quebramos de vez. Ah, vindo para cá. Ficamos aqui e lá não teve como salvar. A gente chegou com um nível de inadimplência muito grande, quase cerca de 80, 90%, e tivemos que fechar tudo. E aí o rombo foi bem grande. E aqui Milhões. você começou a entender como você poderia empreender. Não era no mesmo segmento que lá. Não. Até porque quando eu cheguei aqui, falaram para mim: Dani, joga fora seu diploma, rasga. Aqui você não é nada. A sua única possibilidade é você limpar a casa. E a gente não tinha acesso à internet, não tinha toda a informação que a gente tem hoje. Mas eu falei assim, cara, tem biomédico nos Estados Unidos. Então deixa eu me preparar. Eu me preparei, me planejei antes de vir, um ano.
juntei dinheiro, fiz tudo que tinha que fazer e eu já vim com meu diploma validado. Só que eu não sabia o que eu ia fazer com esse documento. E quando Olha você só. chega aqui e ninguém sabe tão pouco, disseram para mim jogar fora, eu fui limpar a casa. E imagina você nem tendo limpado a sua casa. E limpar a casa dos outros sem ter a experiência. E o seu diploma guardado numa gaveta. E a minha validação, meu diploma guardado na gaveta. Quando eu cheguei aqui, eu fui tentar fazer tudo pela internet, até porque não tinha ninguém para fazer. Não tinha Dani para fazer nada. E aí eu não tinha ninguém, então eu tinha que descobrir por mim mesmo. E ficou lá guardadinho, né, na espera, porque também tinha o processo de Deus na minha vida para me preparar para o que a gente tem hoje, para não subir a cabeça, para que a gente pudesse ser bênção na vida de outros. E eu fui limpar a casa. Porque eu precisava passar por todo esse processo, precisava ter a humildade, porque aqui, como eu falei no início, que é pau de dente doido, aqui você aprende a perder o ego. Né? Porque aqui você chega, você é uma página em branco, você não é ninguém. Então, Deus precisava tratar a Dani ruim, a Dani que se achava porque era requisitada, né, para fazer projetos para a Câmara, ajudar, porque eu era a única biomédica microbiologista dentro da vigilância, e eu amava o que eu fazia. Eu amo a biomedicina, né? Eu amo a área da saúde, mas esse não era o propósito. E aí eu fui limpar a casa, também tinha todo aquele cuidado microbiológico, no entanto, uma casa que se limpa em 3 horas, eu demorei 3 dias. Nossa, para preparar tudo a casa. Me diz, como é que eu ia viver Para desse limpar. jeito? Nem dava certo. Não, de Mas você ficou bastante tempo trabalhando com a limpeza? Olha, Ou não? tudo eu digo que é o mover de Deus na minha vida. Eu fiquei 30 dias. E em 30 dias, foi uma amiga minha que me levou para a limpeza. Logo depois, ela foi levada à supervisora e ela falou para mim, Dani, deixa eu te apresentar a dona. Ela me apresentou a dona do schedule. E aí eu fui conversar com ela. E na minha cabeça de empreendedorismo, de tudo, eu já comecei a ver alguns gaps, né? Algumas falhas, alguns pontos que poderiam ser consertados. E eu falei para ela, olha só, você pode economizar aqui, assim, assim, babá. E ela falou assim, você não quer vir pro office? E ela me tirou da limpeza. Ela me colocou no office. E aí eu fui trilhando um caminho, fiquei lá 1 ano e meio, até que ela fechou, porque aqui a gente tem a alta e a baixa temporada. Aham. E aí eu falei para ela, olha, se você não demitir na baixa temporada, você vai quebrar. E ela não me ouviu. E ela Aí- contratou mais pessoas. E ela quebrou. E aí, nesse momento, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? A gente abriu uma empresa. E aí nós abrimos a empresa. Minha mãe, na verdade, abriu uma empresa com meu irmão. E eu fui trabalhar e fui botar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido. Tanto de gerenciamento, né, como empreendedora, como supervisora e tudo. E aí a gente pegou vários contratos. Então, apesar da situação estar bem difícil, a gente tinha poucas casas, dava para comer. Mas a gente já não estava passando tanto sufoco, Uhum. né? Não dava para pagar conta, mas a gente comia. E aí, deu tudo bem. Um dado momento, meu irmão resolveu tomar a empresa de volta. E aí, eu fui me despedir, né, da entrega das casas, dizendo que eu estava saindo da empresa. O condomínio falou para mim, não, eu não quero o seu É irmão. você que a gente quer. É você. E eu já vou ligar agora para sua mãe e eu vou dizer que o contrato está cancelado com ela. E eu quero que você abra a sua empresa. Te dou 1 semana para você abrir a sua empresa e você vir para cá porque o contrato é seu. Olha, E eu vou aumentar o número de casas. E me dobrou o número de casas. uau. Então você vê, mais uma vez, era uma Deus vai- preparação, né? E ele vai colocando tudo no caminho. Aí me deu isso. A minha mãe já tinha recebido o primeiro diagnóstico dela de câncer. Precisou sair, então era tudo bem encaixadinho, né? E ela foi embora pro Texas fazer o tratamento dela. E o meu irmão vendeu a empresa e eu fiquei com a minha empresa trabalhando para esse condomínio. Passou um tempo, o condomínio foi vendido. E aí eles cancelaram o contrato comigo. Uau. Eu já estava ganhando $5.000 sem fazer nada, só gerenciando. Então, para mim, estava muito bom. Eu estava em casa, mandava as meninas, estava tudo maravilhoso, né? Mas aí eu tomo outra rasteira. Aí Outra reviravolta. outra reviravolta. Mas como eu sempre, para mim, falo assim, não, tudo
é do Senhor. Eu vou tá de boa. E aí, normal. Peguei, fechei a empresa, falei, agora eu vou descansar. Porque quem trabalha com limpeza de casa não tem sábado, domingo, feriado, não tem nada. Uhum. Chega o povo ligando pra você, o guest tá reclamando que tá faltando uma toalha às 10 horas da noite num sábado. E aí você tem que ir lá se virar. Eu falei, não, agora eu vou descansar. Deitei na cama, fui olhar o WhatsApp. Aí entrei no grupo. Estamos procurando alguém urgente para para trabalhar como assistente numa empresa de granito. Inglês, básico, noções de computador, toda aquela coisa. Eu falei assim, eu vou lá. Aí, mandei a mensagem pelo WhatsApp. E aí, eu fui com minha mãe no carro. Minha mãe já tinha voltado, já tinha passado o tempo. E aí, eu sentei e falei assim, mãe, fica aí. Porque eu vou lá, não vou demorar muito não, tá? Porque eu vou encerrar logo esse assunto, é só por via das dúvidas. Porque era 5 minutos da minha casa. Vai que dá certo. Mas eu tava querendo descansar, que eu falei, eu vou descansar. E aí, minha filha, entrei lá. Aí o proprietário falou assim pra mim, você sabe inglês? Eu falei, olha, eu sei ler, sei escrever, mas eu não tenho uma conversação para poder desenvolver com o cliente, né? Eu sei falar espanhol fluente, então é o que eu sei, né? Eu posso te ajudar muito, minha experiência e tal, mas eu não tenho como falar inglês. Ele falou assim, eu orei para Deus e ele me enviou você. Olha só. Você está contratada, você começa depois de amanhã. Tudo preparado já tava tudo preparado. E aí? Já estava tudo Correu com esquematizado, minha filha, lá no céu. Aham. Aí eu falei, entrei no carro, falei, mãe, eu tenho um emprego. E agora? E agora? E eu não sabia nada realmente falar inglês. Mas, cara, fluiu. Nós viramos excelentes amigos. A gente orava todos os dias na empresa. Virou uma pessoa assim do meu coração. E aí, de repente, eu continuei estudando, buscando toda a certificação e licenciamento da minha biomedicina. E um dia eu cheguei para ele e falei assim: Hélio, eu tenho que ir, eu tenho a minha licença. E ele falou assim: ótimo. E aí vem a pandemia. Né? Então, olha, imagina eu, essencial na pandemia, Sim, porque é na sua área. biomédica, para fazer exame. E aí eu fui, né? Fui para minha primeira entrevista de trabalho. E isso eu nunca falei num podcast. Você é a primeira a saber. Olha. Eu cheguei no Advent Health, no hospital que estava inaugurando. Uhum. E aí veio a diretora e eu quase não falava inglês. Nada. E ela me entrevistava e eu muitas vezes não sabia responder, muitas vezes não entendia. E ela falou assim para mim, a última frase que ela falou, quanto você quer ganhar? E eu, na época, falei, bom, o que eu espero é o salário que eu vejo hoje na internet, que é em torno de 25, 30 horas, Uhum. como biomédica, isso há 4 anos atrás. Uhum. E aí ela falou assim, bom, a gente paga isso. E aí ela olhou, do jeito que eu tô olhando pra você aqui, ela me Aham. olhou nos olhos, os olhos dela. Eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Porque parecia os olhos da Elizabeth Taylor, aquele violeta. Aham. E ela era linda. E ela falou assim pra mim, eu vou te dizer uma coisa, é isso que a gente paga. Mas, se você receber uma proposta de 15, você vai aceitar. Deus te abençoe. A gente vai entrevistar outros. Se você for chamada, eu te vejo por aqui. Aham. E aí ela desceu comigo. E ela abriu a porta do hospital, porque o hospital estava em construção, ainda não tinha sido aberto. Uhum. Um hospital gigante. E ela falou assim, de novo, Deus te abençoe. Uhum. Você vai conseguir o que você quer. E eu fui embora. Eu fui assim, meio que triste, né? Achando que era Deus abençoe, você vai conseguir, mas não aqui. Exato. E não foi lá mesmo, né? Aham. E aí, cheguei em casa, sentei no sofá, mas chamei assim, borocochô. E aí, toca o telefone. Oi, Daniela? Aí eu, sim. Ela falando inglês. Você nem lembro como é que eu consegui falar com a mulher. E ela falou, aqui quem fala é Daniela. Mesmo nome que eu. Aí eu,
Nossa, que legal. Aí ela falou assim, eu vi o seu currículo e eu gostaria de chamar você para uma entrevista de trabalho. E ela falou, eu falei, ela, você pode vir agora? Eu falei, olha, agora eu não posso, mas amanhã eu posso. Aí ela, então você vem amanhã. Marcou a hora, eu fui, sentei Aham. e eu tinha um monte de post-it com as frases decoradas de emprego que eu aprendi no YouTube, tudo em inglês, Pra fazer a para entrevista. fazer entrevista, porque como eu não falava inglês, Uhum. eu precisava de alguma ajuda. Aham. Tava E eu treinando ali, já sabia o que, pelo treinando. menos na entrevista, dava pra passar. Minha filha, que dava nada, nem caiu nada daquilo que estava decorado, Aham. porque mais uma vez eu te digo, era Deus no meu caminho. E Olha. aí eu fui lá pro laboratório, aí eu sentei no maior nervosismo, e o laboratório estava começando e estava naquele vucu-vucu da pandemia. Então era chegando sample, amostra, Uhum. e chegando, e eu olhando aquilo, e o meu olhar já era assim, gente, quanta coisa eu posso fazer assim. Eu olhava tudo assim, Uhum. sabe? Quanta coisa eu posso fazer aqui. E aí, o meu na época, chefe, né, que não era meu chefe ainda, chegou. E ele falou assim, oi, me desculpe e tal, falando indiano. Mas o inglês dele era maravilhoso, perfeito, que é difícil para os indianos acontecer. E ele foi me mostrando, aqui é fulano de tal, aqui a gente faz isso, aqui a gente faz aquilo. E você já trabalhou com biologia molecular? Eu falei, não. Você já mexeu nesse equipamento? Não. Você já fez isso? Não. Era só o que eu falava, não, 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 porque eu nunca tinha feito biologia molecular e tudo no Brasil era manual, E né? aí? Quando eu estava na unidade básica de saúde, o laboratório tudo manual. Chegava ali e não era isso. Não, e tudo automatizado, os equipamentos, tudo. E ele falou assim, você tem licença e tem experiência. Para mim, é o que basta, você está contratada. Olha que maravilha. Ele não me deixou falar. Nem precisava, ele só precisava que você executasse ali rápido. Aí ele, mas tem um problema. Aí eu, qual? Você começa com um salário de 15 a hora. Eu falei, uau. Chegou o salário de 15. Você vê, de 28, 30, eu ia ganhar metade. E eu falei, essa é minha oportunidade. É minha oportunidade. Se eu entrar, eu mostro quem é Dani. Uhum. E aí eu entrei e, claro, o salário foi aumentando, né? Em 30 dias eu saí da bancada fazendo 1000 exames de Covid por dia. Uau. Eu não tinha braço para isso, que eu já tinha bursite, Uhum. né? E eu sempre gostei da gestão, de mexer com papel. E aí, 30 dias eu era supervisora, 90 dias eu era manager do laboratório. E eu fiquei lá 2 anos. E eu aprendi a falar inglês, eu aprendi legislação, eu aprendi toda a estrutura que eu precisava para compor o que eu tenho hoje. Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que eu passei. Tinha dia, Gi, que eu pedia, não toca o telefone, não toca o telefone, não toca o telefone, porque eu não sabia atender. Como que eu ia falar inglês se eu não sabia? Né? E muitas vezes, ali no laboratório, eu pegava o Google Tradutor, eu pegava, né, o que eu queria falar, o que eu queria escrever, e eu perguntava para as minhas colegas, e elas diziam assim, Dani, eu não sei, não. Elas mesmo não Não sabiam sabia a o quê. gramática corretamente. Então, ela falou, Dani, fala. Então, isso aí me deu o clique, porque fala, vai, entende? Não fica pensando em você estar preparado para poder você ir, porque você vai ser trabalhado no processo, né? Se você esperar para estar pronto, você nunca vai começar, né? Uma mentoria que eu fiz, um dia disseram, cara, você vai preparar um produto que você não sabe nem se vai ser aceito, você prepara aquele produto todo maravilhoso, todo enfeitado, quando você vê a tecnologia já engoliu aquilo ali, já é uma outra coisa e você perdeu o teu tempo. Não, começa. Começa. E aí o pessoal fala, muita gente fala, tem medo, vai com medo mesmo. Não, não vai com medo não, que não sei o quê. Não, vai mesmo. Porque eu fui com medo. E graças ao rompimento do meu medo, rompimento de tudo, e acima de tudo, confiança na proposta
e no propósito de Deus, eu cheguei onde eu cheguei. Eu acho que esse é o primeiro lugar quando a gente quer atingir coisas que às vezes a gente nem sabe qual é o próximo caminho, como você mesmo contou. E hoje você faz esse trabalho, as pessoas procuram você para validar diplomas, porque você foi uma prova viva, então você tem histórico e tem transformação para contar, e hoje você vem fazendo isso para vários empresários. Hoje a gente trabalha, hoje não, né? Já faz um tempinho, desde lá de trás, quando eu ajudava pessoas a fazerem seu próprio processo, mas não sabia fazer o meu. E aí eu fui trabalhando nas outras profissões. Quando eu entrei no laboratório, que eu comecei a pesquisar todas as legislações que eu precisava fazer contratação, aquilo tudo me abriu o mundo, porque eu tinha que fazer protocolos. E os protocolos eram embasados na saúde, embasados na lei. Então eu precisava passar por todas as profissões para poder conseguir enquadrar o meu procedimento dentro do laboratório. Porque no laboratório, tanto o médico pode fazer prescrição de exame, a nurse practitioner, né, a enfermeira pode solicitar exame. Então, eu precisava entender todo aquele contexto que me preparou para que eu pudesse hoje ajudar outras pessoas. Eu sempre falo para todo mundo, eu não sou uma história contada, eu sou uma história vivida. Eu tenho autoridade para fazer o que eu faço porque eu vivi todo o processo. Então, para mim, hoje é natural. Não, como eu sempre digo, eu não sou perfeita. Eu até falo, tudo que eu tenho de bom em mim é Jesus e o que eu tenho de ruim sou eu mesmo. Mas a gente está aqui para aprender, né? A gente está aqui para ser construído, para poder construir junto, porque tudo são pessoas, então não adianta. É verdade. É essa construção do dia a dia que vai levando a gente a ser melhor. E quando você olha para aquela Dani lá do passado, que começou, que veio para cá, através de uma dificuldade que você tinha do outro lado do oceano e veio para cá, hoje você olha e fala: uau, a caminhada valeu a pena. E você deve receber muitas pessoas que fazem essas perguntas para você. Sim. E dá certo? E será que é o lugar? E será que eu, fazendo a minha validação do diploma, consigo trabalho? Que dicas principais que você sempre dá para as pessoas? Então, a gente tem que entender que não só é a validação do diploma, mas um contexto imigratório. Ainda a validação, ela abre a tua carreira. A imigração abre uma permissão de moradia e de emprego legal. Então, a gente tem que entender que os dois se complementam. Não existe como ter um sem o outro. Né? Não adianta eu ter um diploma validado, uma carreira, se eu não tenho também que dar entrada no processo migratório. Apesar de que, com a validação de diploma de algumas carreiras, é possível obter o green card de forma mais fácil. Então, enfermagem, área da saúde em geral, né? As engenharias, arquitetura, você precisa, né, para poder abrir em alguns condados, porque aqui é diferente. A gente tem, além das cidades, a gente tem os condados que dizem regras, né? Como é que fala, gente? Esqueci Não a as palavra. regras, ditam as regras. Ditam a regra, obrigada. Ditam as regras, então a gente tem que cumprir. E para algumas profissões a gente precisa que o RT, né, o profissional técnico, dono da empresa, ele tenha um responsável técnico para poder abrir a empresa. Então a gente tem muito cuidado com tudo isso, a gente orienta. Gente, eu comecei com 40 anos sem saber falar inglês. Quase 40. Então, por que não é possível? Para quem está aí, para quem está assistindo aí, você que está assistindo aí, por que não é possível para você? Não importa se é Estados Unidos, se é Europa, se é Japão, onde for, você pode. Basta você querer. Né? Essa decisão de abrir a boca para falar, e mesmo que não seja um inglês fluente, mas contar a sua trajetória. Eu sempre falo sobre nós abrirmos as bocas, a nossa boca e soltar a nossa mensagem para o mundo. Por isso o movimento do Mulheres News, para mostrar para mais mulheres, seja dentro do Mulher Palestrante, seja dentro do Mulheres News, mas todo mundo tem uma mensagem para passar. Sim. E muito conhecimento. E às vezes a gente fica travado, e se der certo? E se não der certo? E se der certo, então? Como é o teu caso? Dando muito certo. E aí? E se não der, tá tudo bem, gente. Porque eu não tinha garantia nenhuma que ia dar. Né? Mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia trilhar. E que se não desse, eu já não tinha nada mesmo. O que eu ia perder? Né? Aí muita gente fala assim, eu tô no Brasil, eu tenho uma situação confortável, eu quero ir embora porque eu não aguento mais. Então tá tudo bem, vem embora. Se quebrar a cara, tá tudo bem. Ninguém tem nada para provar para ninguém. A gente tem para provar para a gente mesmo. E se der errado, minha filha, recomeça. Não tem que se mutilar, se culpar, nada. Mas eu vou largar tudo, se der errado, olha a vergonha que eu vou passar. E qual é a vergonha que você está passando internamente?
né? Por não tentar. Qual é a frustração que você está passando por não tentar? Às vezes a gente tem muita gente que passa por processo de depressão porque não quer sair do lugar. Eu já passei por depressão, né? Eu passei por abuso, eu passei por depressão, eu já passei por a maioria dos... Imagina, perder milhões de empresa, tá pagando dívida há 8 anos, porque eu falo que crente não pode dever, né? Mas a gente está pagando e tá tudo bem, porque eu sei que Deus está me honrando em cada momento. E as dificuldades vão vir porque fazem parte do processo. E eu não vou ser menor do que ninguém. Eu vou ser mais uma e tá tudo bem. É verdade. E está tudo bem é quando a gente tem essa coragem de se expor. Eu falo sempre sobre o movimento de se expor. As pessoas não têm. Tem muitas pessoas que não têm coragem de contar que, tive um problema aqui, tive um problema lá. O que te levou, então? Tive, mas o que me fez transformar esse problema num sucesso? E como contar essa história? Porque é diferente você contar uma história de um problema e se vitimizar. É o Sim, que você fez e transformou, sem se vitimizar, sim. transformou numa história que outras pessoas falam: uau, ela pode, eu também posso. Hoje, inclusive, atendi uma cliente e ela falou assim: poxa vida, eu vi a sua história e eu nem contei aqui que você tá com ela mais no total, porque o total vai no livro, Isso aí. né? Mas ela falou assim: nossa, como eu queria te dar um abraço e dizer para você que agora você me faz uma esperança. Eu quero ser advogada nos Estados Unidos. Disseram para mim que eu não podia, que eu não ia conseguir. E agora, vendo você, você me toma a fé e a esperança de novo, de eu voltar a ser e ter a oportunidade de dar o melhor para minha família. E é isso. E acabou, né? Minha mãe está com câncer, diagnóstico hoje, e igual eu falei para você, tá tudo bem, porque vai estar tudo bem. Não importa qual o resultado final disso, mas vai estar tudo bem, né? Eu não posso mudar nada. Mas um cliente, nem nenhum cliente, um seguidor me mandou uma mensagem: Dani, eu não sei pelo que você está passando, mas eu quero dizer para você, fique firme, porque você ainda precisa ajudar muitas pessoas. Então, isso para mim é o suficiente para que eu vá adiante, né? Porque no meu coração eu já sabia qual era o propósito. Desde lá da vigilância sanitária, quando eu formei a equipe da sala de situação em desastres, e eu passei 3 meses no meio da floresta amazônica atendendo cliente, ou paciente, paciente, né? Junto com toda a equipe da vigilância sanitária e da Defesa Civil do município de Porto Velho, e naquele momento eu descobri que a minha vida era ajudar pessoas. Então, onde eu puder ajudar pessoas, ali eu estarei. Hoje é meu trabalho, mas sou remunerada para isso, nada mais justo, independente, né? Porque ao trabalhador é justo o seu salário, é digno o salário, e eu sei que eu posso ajudar muita gente com aquilo que eu aprendi. Glória a Deus. Glória a Deus, e sensacional a sua história. Quero agradecer por você estar aqui, por você disponibilizar um pouco do seu tempo, ainda mais nesse dia que é importante para você, é um marco com certeza, Sim. você falando do diagnóstico da sua mãe, mas você sabe muito bem, tem claro qual é a sua missão, e é Sim. por isso que você falou: eu vou lá gravar, porque cada vez que você conta mais a sua história, mais pessoas conhecem, Sim. além de conhecer o seu trabalho com a sua empresa, conhecem quem é a Dani, no que Uhum. você pode servir. Então, quero te agradecer pela sua Obrigada a presença você, meu aqui. amor. Obrigada pela Eu agradeço. oportunidade. Deixei ela em casa, saí do hospital e deixei ela em casa. E ela tá lá deitadinha me esperando e eu vou voltar lá para dar um beijo nela. Isso mesmo, que Deus abençoe Amém. vocês e esse fortalecimento nesse processo todo. Amém. Amém. E eu quero agradecer a presença de vocês nos assistindo. Fica o convite para vocês conhecerem mais sobre a empresa da Dani, sobre os trabalhos, os serviços que a empresa dela oferece, mas também a Dani como palestrante, logo, logo, como ela contou, está escrevendo um livro, logo, logo como escritora. Para vocês conhecerem mais histórias, é só você entrar no portal mulheresnews.com.br. Quero fazer um agradecimento especial. Aqui nós estamos gravando o podcast no estúdio da Alaska Tech Store, uma estrutura de podcast sensacional, mais uma loja onde envia aparelhos eletrônicos para o mundo todo, para o Brasil. Fica o convite para vocês acessarem a loja, para você comprar o seu iPhone novinho e chegar aí no conforto da sua casa, para você conhecer mais a Tech Store. Quero agradecer a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.